Alguma vez você já se ajoelhou diante de uma dificuldade que parecia intransponível, sentindo que tudo que restava era a oração, e mesmo assim, algo dentro de você dizia que aquela prece não estava sozinha, que alguém do céu te escutava com atenção? Santa Catarina de Bolonha viveu momentos assim. Em meio às noites silenciosas de seu convento, ela aprendeu que existe uma forma de oração que não apenas toca o coração de Deus, mas que move o impossível. Uma oração que une a alma humana ao poder divino e faz com que as forças celestes se curvem diante da fé de um coração puro. Ela chamava essa oração de oração viva, porque nela o Espírito Santo respira dentro de quem reza. Se essa mensagem já está tocando algo em seu coração, escreva nos comentários. Santa Catarina, interceda por mim, e una-se a uma corrente de fé que atravessa o tempo e o invisível. Conta-se que certa vez, em profunda meditação, Santa Catarina ouviu Jesus lhe dizer: há orações que sobem como perfume, mas há uma que sobe como chama. A santa quis compreender o que ele queria dizer, e Jesus lhe explicou: a oração que nasce do abandono total, da confiança que nada exige e tudo oferece, é a que realiza o impossível. Desde então, Catarina começou a ensinar às suas irmãs que toda súplica deve ser feita não com ansiedade, mas com entrega. Quem reza desejando controlar, impede a graça, dizia ela, mas quem reza confiando, abre o caminho dos milagres. Essa oração do impossível, que Santa Catarina chamava de oração da entrega perfeita, começa com um gesto simples: colocar-se diante de Deus sem pedir nada, apenas oferecendo tudo. Ela dizia às irmãs: não peçam que as dores cessem, mas que se transformem em luz. Não peçam que o fardo acabe, mas que ele se torne amor. Era uma oração que libertava o coração das amarras humanas e o mergulhava no mistério da vontade divina. Em uma de suas visões, Santa Catarina viu uma grande escada de luz que subia até o trono de Deus. Em cada degrau havia uma alma em oração. Algumas subiam rapidamente, outras permaneciam paradas, presas ao peso de suas preocupações. Ela ouviu uma voz que dizia: aquelas que confiam sobem, as que duvidam se cansam no caminho. Então compreendeu: a oração que realiza o impossível é a que não duvida. A fé, dizia ela, é a ponte por onde passa o milagre. E essa ponte só se sustenta quando o coração está em silêncio e em abandono. Santa Catarina ensinava suas irmãs a começar a oração do impossível com estas palavras: Senhor, não o que eu quero, mas o que quiseres tu. E ainda que eu nada veja, eu creio que já fizeste. Essas palavras eram como um selo espiritual. A quem as dizia com sinceridade, o céu se inclinava. Há relatos de milagres extraordinários vindos dessa prática. Curas, reconciliações, livramentos e transformações que desafiaram a razão. Catarina dizia que essa oração não era uma fórmula, mas um estado da alma. E que quanto mais pura a entrega, mais rápida a resposta. Ela mesma testemunhou, em uma noite de inverno, quando as irmãs do convento estavam sem alimento, o poder dessa entrega. Ajoelhou-se diante do altar e orou: Senhor, se quiseres, seremos sustentadas pela tua providência. Não pedimos riqueza, apenas o pão necessário. Na manhã seguinte, quando abriram a porta, encontraram cestos repletos de pão, trazidos por mãos desconhecidas. As irmãs choraram de gratidão. Santa Catarina apenas sorriu e disse: quando Deus quer agir, o impossível se torna natural. Esse é o segredo da oração que transforma a realidade. Não é o tamanho das palavras, mas o tamanho da confiança. Muitas pessoas rezam com medo, duvidando se serão ouvidas. Mas Deus não ouve apenas os lábios, Ele escuta o silêncio do coração. Quando rezamos com fé, mesmo em meio à dor, o céu se move. Santa Catarina dizia: a alma que se entrega totalmente já possui o que pede. E é por isso que ela insistia que ao orar, não se deve apenas pedir, mas oferecer. Ofereça sua dor, sua alegria, seu medo. Ofereça tudo, e verás o milagre nascer do nada. Essa oração é o reflexo do próprio Cristo no Getsêmani. Quando ele disse: Pai, faça-se a tua vontade, o céu se abriu e o impossível aconteceu. A morte se transformou em vida eterna.
E cada vez que alguém repete essas palavras com fé, o mesmo poder ressurge. Santa Catarina acreditava que todo milagre começa com um ato de humildade. Que antes de Deus transformar as circunstâncias, Ele transforma o coração. Por isso, ensinava que devemos rezar não apenas para mudar o mundo, mas para mudar dentro de nós o que impede a graça de agir. E quando a alma muda, o impossível se realiza. Talvez hoje, o que você chama de impossível seja apenas o espaço onde Deus quer agir. Talvez o silêncio que tanto te assusta seja o terreno fértil do milagre. Santa Catarina dizia que o impossível é o disfarce do amor divino, porque Deus se oculta nos desafios para que o encontremos no meio deles. E quando o encontramos, tudo muda. Não porque as coisas externas se transformam de imediato, mas porque a alma descobre o poder de repousar em Deus, e nisso está o maior milagre de todos. As irmãs de Santa Catarina contavam que certa noite, ela permaneceu ajoelhada por horas diante do crucifixo, com o olhar fixo na chaga do lado de Cristo. Quando perguntaram o que havia contemplado, ela respondeu com uma serenidade que nenhuma dor humana poderia abalar: aprendi que o poder da oração está em amar até o limite. Foi ali que nasceu o ensinamento mais profundo de sua vida. A oração que realiza o impossível não é apenas a que pede, mas a que ama. E o amor verdadeiro é aquele que se entrega sem reservas. Santa Catarina dizia que quando o amor se torna oração, o impossível deixa de existir, porque tudo é possível para aquele que ama e confia. Ela explicava que essa oração não precisa de palavras bonitas, mas de coração puro. Uma lágrima de fé vale mais do que 1000 palavras, dizia. E uma única respiração de confiança pode mover o céu inteiro. Assim, a santa ensinava que ao rezar, deveríamos colocar diante de Deus apenas 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. Nada mais. E que o segredo era permanecer ali mesmo quando não houvesse respostas. Porque Deus fala no silêncio, e o silêncio é o altar onde Ele realiza o impossível. Santa Catarina também ensinava um modo de unir essa oração à ação. Depois de rezar, ela pedia que cada irmã fizesse um gesto de amor concreto, mesmo pequeno, por alguém necessitado. O amor multiplicado pela fé gera milagres, afirmava. E muitas vezes após essas orações e obras silenciosas, sinais extraordinários aconteciam no convento, luzes inexplicáveis, curas repentinas, reconciliações improváveis. As irmãs aprenderam com ela que o verdadeiro milagre não é apenas o que vemos acontecer fora, mas o que Deus realiza dentro de nós quando nos rendemos completamente ao seu querer. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina e ative o sininho. Cada vídeo aqui é uma ponte entre você e as verdades eternas que os santos nos revelam. Seu clique pode transformar vidas. Catarina dizia que a oração do impossível só é verdadeira quando a alma está disposta a esperar mesmo sem ver, quando a confiança permanece mesmo que o coração sangre, quando o amor continua mesmo quando o céu parece silencioso. A fé que não desiste, dizia ela, é o perfume que sobe direto ao trono de Deus. E essa fé é o que move montanhas, ressuscita esperanças, reconstrói o que parecia perdido. Em uma de suas experiências místicas, Santa Catarina viu uma grande muralha que separava o céu da terra. As pessoas oravam de um lado, mas poucas conseguiam fazer suas preces atravessarem aquela barreira. Então ela viu que algumas orações, envoltas por uma luz dourada, subiam livremente e passavam pela muralha sem esforço. Ela perguntou ao anjo que a acompanhava, por que algumas orações atravessam e outras não? O anjo respondeu, porque estas foram feitas com amor puro, sem egoísmo, sem pressa, sem medo. Elas são leves como o sopro de Deus. A santa então compreendeu que a oração que realiza o impossível é a que nasce do amor desinteressado, aquela que não busca recompensa, apenas a presença de Deus. Quantas vezes, quando rezamos, pedimos por soluções imediatas, por respostas visíveis, por sinais tangíveis? Mas a oração de que Santa Catarina falava era diferente. Era uma entrega sem garantias. Era dizer sim a Deus mesmo sem entender o caminho.
E é justamente esse sim que abre as portas dos milagres. Ela ensinava que o primeiro fruto dessa oração é a paz, aquela paz que não depende das circunstâncias, mas da certeza de que Deus está agindo mesmo quando parece ausente. Muitas pessoas lhe pediam conselhos sobre como obter graças urgentes, e Catarina respondia: reze com o coração, não com o medo. A fé não é a ausência de tempestade, é o repouso em meio a ela. E dizia também: quando o amor é verdadeiro, a oração nunca é perdida. Pode demorar, mas sempre floresce. As irmãs testemunharam isso incontáveis vezes. Quando uma delas adoecia e a medicina não podia fazer mais nada, Catarina reunia a comunidade e orava: Senhor, não pela nossa vontade, mas pela tua. Se esta alma ainda tem caminho a percorrer na terra, dá-lhe a força do teu amor. Muitas se curavam. Outras partiam em paz, com um sorriso que nenhuma dor podia apagar. A santa dizia que o verdadeiro milagre não está em escapar da dor, mas em atravessá-la com fé. Porque quando a alma se une a Deus pela confiança, até o sofrimento se transforma em glória. Santa Catarina também ensinava que devemos rezar não apenas por nossas próprias intenções, mas pelos outros, especialmente por quem não sabe mais rezar. Rezar por alguém é segurar sua mão invisivelmente diante de Deus, dizia. E quando essa oração é feita com amor, algo muda no mundo, mesmo que não vejamos. Pois o amor que reza nunca fica sem resposta, ele volta multiplicado, iluminando vidas que nem imaginamos ter tocado. Foi assim que o impossível se tornou cotidiano no convento de Bolonha. O pão nunca faltava, a paz reinava e os milagres aconteciam no silêncio da fé. Certa vez, Santa Catarina contou a uma jovem noviça que atravessava dias de angústia e dúvida: não é o muito falar que faz a oração poderosa, mas o muito amar. A jovem lhe perguntou: mas como posso amar a Deus quando tudo dentro de mim está cansado, quando o silêncio dele parece tão longo? Catarina sorriu e respondeu: o amor que reza é aquele que permanece, mesmo quando o coração se cala. É o amor que acredita quando nada mais parece possível. E esse é o amor que realiza o impossível. Ela sabia que a fé verdadeira não é feita de sensações, mas de entrega. A noviça seguiu suas palavras e tempos depois, foi curada de uma doença que a deixará às portas da morte. A santa lhe disse: não foste curada por palavras, mas pela confiança. Deus age quando o homem descansa nele. Esse era o segredo que ela transmitia. A oração mais eficaz é a que abandona o controle e repousa na vontade divina. Maria Simas, séculos depois, confirmaria esse mesmo princípio ao relatar que as almas do purgatório só encontram libertação quando se rendem completamente à misericórdia. A oração de Santa Catarina era semelhante. Ela não lutava contra o tempo, apenas permanecia em fé. Deus não se apressa, dizia, porque o amor verdadeiro não tem pressa. Certa noite, uma das irmãs a encontrou ajoelhada diante do altar com as mãos erguidas e lágrimas nos olhos. Quando perguntaram o motivo de tanta emoção, ela respondeu: hoje aprendi que até as lágrimas são orações quando oferecidas com amor. E completou: o céu colhe nossas lágrimas como quem recolhe pérolas para adornar a coroa da graça. Ela acreditava que nenhum sofrimento é inútil quando oferecido. Que até a dor mais silenciosa se torna ponte entre o humano e o divino quando é entregue com fé. Por isso, a oração que realiza o impossível é também uma oração de oferta, oferta de dor, de silêncio, de espera, de vida. Tudo que é entregue se transforma em luz. Catarina via a oração como um rio que nunca deixa de correr. Às vezes esse rio passa por vales escuros, outras vezes por campos de flores, mas ele nunca para. É assim com a alma que confia. Mesmo quando não sente Deus, ela continua fluindo em direção ao seu coração. Não é sentir, é crer, dizia. E quem crê já começa a viver o milagre antes que ele se manifeste. Ela ensinava que o segredo da oração eficaz é unir a fé à gratidão. Agradece antes que aconteça, dizia ela, e verás o impossível se tornar natural. Esse ensinamento ecoa até hoje como uma das chaves espirituais mais poderosas.
Quando agradecemos antecipadamente, declaramos ao céu que confiamos, e o céu responde com abundância. Santa Catarina também falava sobre o poder da oração feita em unidade. Quando várias almas se unem para rezar o mesmo pedido, dizia ela, o céu se inclina mais rapidamente. A caridade une as vozes e as transforma em uma só canção de fé. Em seu convento havia noites em que todas as irmãs oravam juntas a oração da entrega perfeita, e logo depois, sinais do sobrenatural se manifestavam, o perfume de flores, a luz inexplicável, o som distante de sinos que ninguém via. Eram testemunhos de que Deus habita onde a fé é simples e o amor é puro. Santa Catarina também ensinava que não há oração sem fruto. Se o que pedes não chega, dizia, é porque Deus te dá algo maior, paciência, sabedoria ou purificação. Ela compreendia que o milagre verdadeiro não é sempre externo, mas interno. Às vezes Deus muda as circunstâncias, outras vezes, muda a alma para que ela enfrente as circunstâncias com paz. E essa transformação é o primeiro e mais profundo milagre. Ela dizia às irmãs, há pedidos que Deus atende imediatamente, e há outros que Ele segura em suas mãos até que a alma esteja pronta para recebê-los. Confia até o fim, e verás que nada foi em vão. A oração do impossível é a escola da confiança. É onde a alma aprende a amar o invisível e a viver pela fé, não pelo que sente. Santa Catarina ensinava que o verdadeiro poder da oração está em repetir com o coração aberto, Senhor, eu te amo mesmo quando não entendo. E cada vez que alguém pronuncia essas palavras, a alma se torna mais forte, mais livre, mais luminosa. Porque, como ela dizia, o impossível não é um obstáculo, é um convite do céu. Rezar o impossível é participar do mistério do amor divino que tudo pode. É dizer sim a um Deus que escreve a história mesmo quando não vemos a caneta em suas mãos. É permanecer de joelhos enquanto o mundo se agita, e crer que no tempo certo a promessa se cumpre. Santa Catarina ensinava que as promessas de Deus não se perdem, apenas amadurecem no tempo. E a oração é o sol que faz esse fruto florescer. Por isso a alma que ora com perseverança colhe milagres, ainda que não saiba quando. Porque o impossível nas mãos de Deus é apenas o início do inevitável milagre do amor. Santa Catarina dizia que toda oração verdadeira é uma semente plantada na eternidade, e que nenhum pedido feito com fé se perde, ainda que pareça esquecido. O tempo de Deus, ela afirmava, é o jardim onde as nossas orações florescem no momento certo. E foi justamente por isso que dedicou toda a sua vida a ensinar o poder dessa oração que realiza o impossível. Em suas últimas visões, Catarina viu uma multidão de almas sendo libertas das correntes do desespero, e todas elas subiam como pequenas luzes em direção ao céu. Ela entendeu então que cada luz representava uma oração feita por alguém que confiou. A fé, dizia, é a única chave que abre o impossível. Havia em seu rosto uma paz que nenhuma palavra poderia descrever. As irmãs que a acompanharam em seus últimos dias testemunharam que, mesmo sofrendo com dores físicas intensas, ela repetia sem cessar, Senhor, em tuas mãos coloco tudo. E quanto mais ela se entregava, mais sua alma parecia se aproximar do invisível. Certa noite, durante uma forte tempestade, as irmãs ouviram uma voz suave vindo de sua cela, não temam. Quando o coração está em oração, nem o trovão assusta o amor. Na manhã seguinte, o convento inteiro exalava um perfume indescritível, e os sinos tocaram sozinhos. As religiosas compreenderam que Santa Catarina havia sido chamada para o céu. Desde então, inúmeros testemunhos foram atribuídos à intercessão de sua oração da entrega perfeita, curas, reconciliações e milagres de fé que atravessaram os séculos. Muitos que conheceram seu exemplo aprenderam que a oração não é um pedido desesperado, mas um diálogo de confiança. Porque quando o homem fala com Deus com fé, o céu responde com amor. A oração que realiza o impossível, segundo Santa Catarina, é uma união da alma com o próprio coração de Cristo. Quando rezas assim, dizia, não és mais tu quem fala, é Deus que ora em ti. Essa é a essência do milagre, quando o humano se cala e o divino age.
Maria Sima também dizia que a força da oração não está na voz, mas na intenção, não no volume das palavras, mas na pureza do coração. Ambas, separadas por séculos, viviam a mesma verdade eterna, que a oração feita com amor move montanhas, cura feridas e transforma destinos. Santa Catarina ensinava que a alma deve rezar com 3 atitudes: humildade, confiança e perseverança. Humildade para reconhecer que sem Deus nada pode, confiança para crer que Ele age mesmo no silêncio, e perseverança para continuar orando até que o milagre floresça. Porque o amor não desiste, e a fé nunca se cansa. Ela dizia também que os milagres não acontecem quando Deus nos ouve, mas quando nós finalmente o ouvimos. E esse ouvir é o estado de quem se entrega totalmente, de quem abre o coração e permite que o amor divino conduza cada passo. Foi assim que Santa Catarina viveu, em constante oração e abandono, em um diálogo silencioso que transformava tudo ao seu redor. O impossível para ela não era obstáculo, era a oportunidade de Deus mostrar sua glória. E quando as irmãs lhe perguntavam como manter a fé quando nada acontecia, ela respondia com ternura: não é quando tudo dá certo que Deus te prova, é quando tudo parece perdido. É nesse instante que o milagre começa a ser tecido. Por isso, toda vez que você rezar e sentir que o céu está em silêncio, lembre-se, é nesse silêncio que o impossível está nascendo. Cada lágrima que cai é uma palavra que Deus compreende. Cada vez que você escolhe confiar em vez de duvidar, o milagre dá mais um passo em sua direção. A oração que realiza o impossível é a que permanece firme, mesmo quando a razão diz para desistir. Santa Catarina, em uma de suas revelações, ouviu Jesus dizer: a alma que confia é a que mais me alegra, porque nela posso agir livremente. Então, quando tudo parecer incerto, diga apenas: Senhor, eu confio em Ti. É o bastante, pois nessas palavras mora todo o poder do céu. Lembre-se, Deus não demora, Ele prepara. O tempo dele não é castigo, é misericórdia. Enquanto esperas, Ele molda tua fé, fortalece teu coração e purifica teu amor. Quando o impossível se realiza, já não é apenas bênção, é transformação. E Santa Catarina dizia: quando o milagre chega, ele já não é necessário, porque a alma aprendeu a viver no amor. Assim, cada oração tua é uma flor que desabrocha no jardim de Deus, mesmo que hoje ainda esteja oculta sob a terra. Por isso, não deixes de orar, mesmo cansado. Não deixes de amar, mesmo ferido, porque o céu está ouvindo cada batida do teu coração. E quando menos esperares, o impossível será apenas a lembrança de um tempo em que aprendeste a confiar. Se esta mensagem tocou seu coração, faça algo agora por quem precisa de fé. Reze por alguém, ofereça uma missa, compartilhe esta revelação com quem você ama. Sua oração pode ser a resposta que outra alma esperava. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina, ative o sino e nos ajude a espalhar essas mensagens que não vêm da terra, mas do céu. Escreva nos comentários: Santa Catarina, ensina-me a orar com fé, e junte-se a esta corrente de luz e intercessão. Compartilhe com alguém que esteja esperando o impossível, porque o milagre começa no coração que confia.